Olá pessoal, nós estamos aqui para ministrar uma aula sobre um contexto interessante que é os efeitos da liberação do diafragma dentro dos nossos protocolos como fisioterapeutas na reabilitação de determinadas disfunções, tá? Geralmente, na nossa formação acadêmica, nós estudamos o corpo de forma fragmentada, de forma pontual. A minha ideia nessa aula de hoje é mostrar a integralidade do corpo e as relações que existem entre algumas estruturas anatômicas e o contexto geral, e o contexto global anatômico e fisiológico, tá? A princípio, eu queria falar da dificuldade que nós, como profissionais, encontramos com determinadas disfunções e patologias. Por exemplo, um paciente com fibromialgia, dor crônica, que nós, por mais que ministremos determinados protocolos, determinadas ações terapêuticas, a gente não consegue ter um resultado positivo em relação à queixa daquele paciente. Então vamos pensar numa questão relacionada à fibromialgia, à dor crônica. Vamos pensar num outro fator, dores lombares. Quantos pacientes nós usamos protocolos definidos de manipulação, mesmo a medicação passada pelo médico, pelo ortopedista, pelo neuro, e nós não conseguimos um resultado positivo, tá? No caso da lombociatalgia. Vamos pensar na diminuição da capacidade respiratória do nosso paciente, que a gente não consegue expandir, melhorar a qualidade cardiorrespiratória desse paciente. Nós temos protocolos específicos para todas essas patologias e disfunções, e mesmo assim não conseguimos o resultado ótimo, né? Nós não conseguimos aí o resultado ideal na reabilitação desse paciente. Tudo isso pode estar relacionado a uma aderência e uma densificação do músculo diafragma. Então, convido vocês a acompanharem essa aula, tá? E eu vou dar o pulo do gato para vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre o diafragma e suas principais funções e depois as técnicas, algumas técnicas principais, fundamentais de liberação e de otimização desse músculo tão importante na nossa saúde integral, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre o diafragma. Ele é um músculo abobadado, na forma de abóbada, que tem uma função importante, tá? Uma função de dividir a cavidade torácica da cavidade abdominal. Ele funciona como um motor, né? Como uma ferramenta de pulsação, auxiliando o coração no processo da frequência cardíaca, realizando a função respiratória. Olha a importância desse músculo, tá? E ao mesmo tempo mobilizando as nossas vísceras, estimulando então os nossos movimentos peristálticos, a nossa digestão, a nossa absorção de nutrientes e a eliminação de todos os catabólicos do nosso corpo, ok? Uma coisa importante, esse músculo, ele é um músculo esquelético, então ele está submetido às questões relacionadas ao fortalecimento. A hipertrofia desse músculo é possível, tá? Juntamente com isso, com essa questão, esse músculo também ele é susceptível às lesões que nós sofremos em qualquer músculo esquelético. Distensões, contrações, densificações, formação de pontos gatilho, tá? E tensões principalmente geradas de ordem emocional, psicoemocional. Então esse músculo ele tem uma relação muito intrínseca com as nossas questões emocionais provenientes do inconsciente. Então ele é muito susceptível a quê? A paralisação, a densificação,
a hipertonicidade, né? Gerando então o quê? A dificuldade de toda a caixa torácica de um funcionamento fisiológico ideal e também de toda a cavidade abdominal. Tá? Ele é um músculo fundamental na nossa vida, tá? Nos nossos processos de reabilitação, nos nossos processos de cicatrização de tecidos e vísceras, ok? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui a forma do diafragma. Ele é um músculo, né? Como a gente citou, um músculo abobadado, né? E que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Eu tô repetindo novamente para que vocês possam fixar bem essa informação. Tá? Esse músculo, ele ao contrair-se, tá? No mecanismo de contração, o que acontece? A fáscia que o envolve, o perimísio que o envolve, está conectado com a fáscia pulmonar, a nossa pleura. E olha que interessante, pessoal, envolvido também com o nosso pericárdio, uma fáscia que envolve o nosso coração. Então a gente poderia dizer o quê? Que o ápice cardíaco, tá, junto com a base dos pulmões, eles estão intrinsecamente o quê? Colados no diafragma. Quando o diafragma sofre seu processo de contração, ele abaixa. Ele abaixando, o que acontece? Ele expande, ele estende os pulmões, gerando então o processo da inspiração. Ou seja, o músculo diafragma é o principal músculo inspiratório, ok? Junto com isso, o que acontece? Ele traciona o coração no sentido caudal, diminuindo a compressão cardíaca, melhorando a condição do coração de bombeamento. Se não fosse o diafragma, o nosso coração seria o quê? Extremamente sobrecarregado pelo seu processo contínuo de funcionamento, ok? Então, ó, diafragma contraiu, ele expande os pulmões, gerando a inspiração. Evidentemente, nós vamos ter o quê? Uma carga, uma quantidade maior de gases dentro dos pulmões, né? Então, ele vai ocupar um espaço torácico maior. Com isso, nós vamos precisar de espaço no nosso tronco. O que vai ocorrer, pessoal? As nossas vísceras, elas serão pressionadas ou direcionadas caudalmente para baixo e anteriormente para fora, para gerar espaço dentro dos pulmões. Isso vai estimular o quê? Os movimentos peristálticos das nossas vísceras, ok? Então, ó, imagina esse mecanismo contínuo da frequência respiratória, né? Aliviando a sobrecarga cardíaca, mobilizando todo o conteúdo visceral, tá? Melhorando então a performance de forma generalizada da nossa fisiologia, sem levar em consideração o quê? Que quando nós não respiramos plenamente, basicamente toda a nossa homeostase, todo o nosso funcionamento bioquímico, ele vai sofrer consequências graves. É o que a gente observa muito na questão do fibromialgico, né? O seu paciente de fibromialgia, geralmente ele vai apresentar o quê? Um quadro de uma respiração muito curta. Uma respiração curta, ela faz com que o sangue, ele se torne um sangue com um pH mais ácido, né? Aumentando então o quê? Os quadros álgicos, né? Todo o processo energético, ele é diminuto com uma respiração encurtada, tá? Todo o processo de drenagem das toxinas viscerais, ela vai ser comprometida. Por quê? Nós temos aqui, né, a cisterna do quilo, uma área super importante dentro do nosso sistema linfático de depuração das nossas vísceras.
Essa região, ela só é passível de funcionalidade quando existe movimento abdominal. Sem movimento, ela não consegue drenar essas toxinas, aumentando, por exemplo, num paciente com esse quadro, a sua toxicidade. Legal? Então vocês estão entendendo a importância do músculo diafragma, das suas funções, o tanto que é importante nós liberarmos as suas tensões, concomitantemente melhorar sua força. Lembrando que a gente trabalha com a ideia de que só força não é interessante para o nosso corpo. Nós devemos ter a força com a funcionalidade. Ok, pessoal? Deu para ter uma ideia, né, da importância? Então, observa uma coisa. Se eu tenho um diafragma aderido, contraído, gerando pressões com direcionamentos de forças errôneos, tá? Em algum lugar dentro desse núcleo formado pelo diafragma em cima, os transversos abdominais lateralmente, o assoalho pélvico embaixo e os músculos de sustentação da coluna posteriormente, os multífidos, né? Esses músculos, eles são fundamentais para a sustentação da coluna. Se eu tenho um diafragma comprometido, automaticamente eu vou ter essa musculatura comprometida, ou hipertonificada, ou flácida, hipotônica, o que vai gerar então a possibilidade de herniações discais, principalmente, né, na região lombar, ou dores por contratura muscular em toda a extensão da região lombar. Então, olha as dicas, né? Aquele paciente com lombalgia que você não consegue ter um resultado positivo, pois, cara, será que ele não está com uma aderência de diafragma? Aquele paciente de fibromialgia que não apresenta melhora, será que ele não está com uma diminuição da função diafragmática, melhorar o processo respiratório desse indivíduo? Não pode mudar essa sua reabilitação, esse seu protocolo terapêutico, né? Aquele paciente que reclama de constipação, um ventre preguiçoso, né? Sempre com prisão de ventre. Cara, esse paciente não pode ter uma disfunção diafragmática, os impulsos. Aquele paciente que não absorve os nutrientes, né? Ele faz uma reposição nutricional, mas não apresenta benefício, ele não pode estar com problema relacionado ao diafragma. Então, pessoal, a nossa dica de hoje é o seguinte: eu vou ensinar algumas técnicas de liberação do diafragma, que com certeza absoluta vai enriquecer demais os seus protocolos terapêuticos, não só para essas patologias que a gente citou, mas como um contexto geral, né, para melhorar a condição física do seu paciente, ok? A gente vai agora passar ali para a maca, que eu vou dar 3 técnicas de liberação de diafragma, 3 posicionamentos de liberação de diafragma. Até já já. Pessoal, então nós teremos aí inúmeras técnicas de liberação de diafragma, tá? Inclusive em uma outra filmagem, uma outra aula, eu vou ensinar o método de liberação do diafragma em si próprio, a autoliberação, tá bom? Eu vou passar para vocês 3 técnicas bem interessantes, com resultados imediatos, tá? Então aqui a gente vai trabalhar toda a extensão do diafragma, e uma coisa é eu liberar essa musculatura utilizando um recurso passivo, ou seja, eu libero o diafragma para ele. E um resultado muito mais efetivo é quando eu associo o meu passivo ao ativo dele. Tá? Isso vai ampliar muito a possibilidade reabilitativa, vai aumentar muito os resultados da manipulação.
tá bom? Então, primeira técnica, eu vou pedir para que o paciente eleve os braços, gerando então, ó, automaticamente já um relaxamento de toda essa estrutura entre a cavidade torácica e a cavidade pélvica, ok? O que eu vou fazer aqui agora para liberar? Eu preciso detectar onde estão as aderências. Então, com a polpa dos meus dedos, tá? Eu vou achar um espaço entre o arco costal e as vísceras, ok? Então aqui, ó, pessoal, para quem não lembra, tá? Pelo amor de Deus, hein, fisioterapeuta? Lado direito é o fígado, lado direito eu vou estar palpando o estômago, aí em seguida, mais inferiormente, eu vou estar conseguindo palpar parte do pâncreas e parte do baço, ok? E aqui, ó, mais lateralmente eu vou estar palpando aqui a vesícula biliar, ok? Então vamos lá, ó. Outro detalhe importante, né? Pessoal das unhas compridas, pelo amor de Deus, vocês vão fazer uma incisão aqui na barriga do seu paciente, tá? Unhas curtas para terapia manual, bem curtinha, para que você consiga trabalhar apenas com a polpa dos seus dedos, tá? Não a ponta dos dedos. A ponta do dedo machuca o seu paciente. A polpa mais sensível, você consegue captar o quê? Movimentos sutis ali entre o tecido da fáscia e o tecido visceral, ok? Então vamos lá, ó. Polpa dos polegares, vou achar um espacinho aqui entre a cartilagem, entre a cartilagem costal e já consigo localizar o diafragma dele aqui, tá? Eu encontro uma determinada aderênciazinha, uma densificação, tá? É um paciente atleta, trabalha muito abdominal, tá? Ele tem uma estrutura de hipertonicidade nos músculos abdominais, ó, eu consigo pegar aqui reto abdominal, mesmo relaxado com uma determinada contratura. Os oblíquos externos e internos também eu consigo perceber uma determinada densificação, ok? Vamos lá, ó. Primeira coisa que eu vou fazer é achar nesse percurso do gradil costal qual a região que está mais presa, mais aderida. Vamos levar em consideração uma coisa, tá, pessoal? Que essa parte de cima, mais próxima ao osso externo, ao apêndice tifoide, ela é mais endurecida. Sempre, todo paciente ela vai estar endurecida, o que é saudável. É sinal de que o reto abdominal está em ação, ele está com uma tonicidade normal. Quando sai da faixa do reto abdominal, ele já fica mais macio, a gente já consegue palpar de forma mais efetiva o quê? As nossas vísceras. Quanto mais eu desço, mais fácil fica de penetrar os dedos dentro do arco costal. Legal? Então vamos lá a manobra, ó. Primeira palpação. Polpa dos dedos, acho o diafragma, seguro o diafragma e espero, em média, de 30 a 40 segundos para que haja o quê? A interação do tecido miofacial com a polpa dos meus dedos. E eu concentro, tá? Concentro esperando uma resposta miofacial, que é ceder essa tensão e meu dedo poder aprofundar um pouco mais, pegando uma borda maior do diafragma. Ó, já aconteceu aqui, tá bom? Ok. Achei um bloqueio, agora o que eu faço? Ó, com a polpa, né? Desculpa, com a
a região tenar e hipotenar da minha mão, eu vou puxar a pele ou a fáscia superficial para que meu dedo consiga aprofundar ainda mais. Ó, palpei. Olha aqui o que vai acontecer. Observa bem, ó. Quando eu jogo a pele para baixo, meu dedo aprofunda bem mais. Nessa posição, eu agora tenho o diafragma nas minhas mãos, na intensidade máxima. Agora eu ativo a liberação, pedindo para que o paciente inspire. Expira. Na expiração ele solta. Olha como que já afundou meu dedo. Eu seguro um pouquinho e peço para ele soltar. E vou abrindo um pouco lateralmente, ó. A cada expiração eu abaixo, tá? Ó. Olha aqui como que meus dedos estão profundos, né? Eu consigo aqui, ó, palpar à direita o fígado e o comecinho da vesícula biliar. À direita. À esquerda, ó, eu já consigo, eu tenho o baço nas minhas mãos, tá? Podendo fazer uma avaliação visceral. Ótimo. Joia? Essa é uma manobra, ok? Pergunta. Ah, Ronaldo, quantas vezes eu vou fazer isso aí? Qual a sequência, a série de vezes que eu vou repetir para fazer isso? Esquece sequência, pessoal. Esquece protocolo matemático. Corpo não é ciência exata. Então, quantas vezes você vai fazer esse desenho até você perceber que soltou? Tá? Olha que interessante. Ele, como é atleta, tá? Pessoa saudável, tá? Nós já encontramos aqui uma liberação total aqui do diafragma. Ok? Uma vez. Terão alguns pacientes que vocês vão ficar aí uns 15 minutos fazendo uma manobra dessa para tentar ter um sucesso positivo, um fibromialgico, por exemplo. Ok? Então, esse é a primeira técnica. Eu complemento essa técnica com a segunda. Vamos lá? Agora eu venho lateralmente, sempre observando, tá? Se meu paciente não está com dor no ombro, de ficar com essa hiperextensão aqui. Como eu vou trabalhar esse lado aqui, ó, né? Eu vou trabalhar o lado esquerdo primeiro. O que eu posso fazer? Pedir para ele abaixar um pouquinho o esquerdo. O direito para ele descansar, ok? Ó, polpa dos polegares. Essa talvez seja a melhor ferramenta que um terapeuta manual possui. Tá? Então, ó, um polegar sobre o outro. Os destros terão mais facilidade de manter o polegar direito em contato com o diafragma e o esquerdo como um apoio, e o terapeuta canhoto ao contrário. Tá? Observa, cria o espaço. Ó, cria o espaço. Aguardo que o paciente, às vezes aderido, sente dor nessa região, que ele relaxe, que ele sinta segurança, que eu não vou agredi-lo, tá? Então eu espero ele relaxar. A gente não pode ter pressa, tá? Ó, relaxou. Relaxou, olha os meus dedos, né? A borda do meu indicador. Puxa a pele e eu consigo afundar, ó. Puxo a pele na direção medial do arco costal e aperto o meu polegar segurando o diafragma. Peço para ele inspirar. Na expiração, eu desço um ponto. Inspira. Desço outro ponto.
Ó, por exemplo, aqui eu achei um trigger point no diafragma. Tá? Tem uma obstruçãozinha aqui, ó, pequena, mas tem. O que eu faço aqui? Aperto esse ponto, seguro esse ponto carinhosamente, esperando esse trigger dissolver no meu dedo e peço para ele executar algumas respirações onde eu fico com a compressão, esperando a liberação da fáscia do diafragma. Ó, liberou, soltou. Olha quanto que meu dedo está aprofundando dentro do diafragma. Olha que o cara é forte, tá? Ele tem uma estrutura muscular super tonificada. Uma pessoa flácida, hipotônica, dedo é aqui embaixo, ó. Tá? E aqui nós fechamos, então, a sequência. Ronaldo, quantas vezes eu vou fazer? O tempo que o organismo dele pedir, tá? Até você sentir que isso aqui está solto, ó. Tá? Olha a diferença dessa soltura para cá, que nós ainda não trabalhamos. Tá? Desse lado, eu vou fazer a nossa terceira manobra, ok? Que vai ser feita com a polpa dos polegares. Quer dizer, você sempre vai repetir dos dois lados, tá, pessoal? O que eu fiz aqui, ó, você vai mudar de lado, tá? E vai fazer aqui. Depois eu volto para cá e vou fazer a terceira manobra. Então, ó, primeira manobra eu tava cranial, num posicionamento cranial a ele. Tá? Abrir lateralmente. Segunda manobra desse lado, mudo de lado, faço do lado oposto, contralateral. Agora já é a terceira manobra, tá? Como eu já fiz o lado de lá, eu vou fazer desse lado, né, do lado direito para ele. Polpa dos polegares. Desculpa, polpa dos dedos. Eu venho escorregando, ó, a pele, libero, relaxo toda a região dos músculos oblíquos, até do transverso abdominal, que é o mais profundo, e o reto abdominal. Ó. Achei espaço aqui, ele confiou em mim, pá, travei os dedos lá dentro da costela. Tá? Ó. O dedo penetrou bem. Fáscia, pessoal, tecido inteiro, lembra sempre disso. Ó, palpo, a região contralateral, vou nesse sentido, eu vou fazer agora uma manobra no sentido do quadril, ou seja, na verdade, do ilho-psoas dele. Ó, lembra de uma relação que eu falei para vocês entre o diafragma e o ilho-psoas? Eles se juntam funcionalmente na respiração, aonde? No ligamento arqueado medial. Tá? O ligamento arqueado medial, ele é uma área intrínseca de junção de fáscia entre o diafragma e o ilho-psoas. Tá? Não esquece isso aí. Ó, palpei, segurei. Peço para ele inspirar. Na expiração, ó, faço um deslizamento miofacial, seguro o arco costal, geralmente é dolorido, principalmente do lado direito, por causa da ocupação do fígado, e peço para ele respirar. Cada expiração, eu desço um pouquinho a minha mão em direção ao ilho-psoas. Cheguei no ilho-psoas, terminei. Desço um pouquinho a mais, ó.
Aqui eu já saio um pouco dos parâmetros hepáticos. Olha como que eu ganho espaço aqui embaixo da costela, ó. Mesmo processo, tá? Um pouquinho mais horizontal. Na expiração, eu vou separando, mobilizando as vísceras. Ó. Gerando, então, espaço intercostal. Último compartimento, primeiro, segundo, último. Aqui no, já pegando as últimas costelas, as flutuantes, tá? Ó. Três liberações. Pessoal, espero que essa técnica tenha contribuído muito para o protocolo de vocês. Experimentem essas manobras antes de iniciar seu protocolo de tratamento para coluna, para dores crônicas, diminuição da capacidade respiratória, tá? Dores toracolombares. Vocês vão ver que o resultado vai ser espetacular. Um grande abraço.